Olá a todos, sejam bem-vindos a esta videoaula, onde utilizaremos o software DJI Terra Pro para processar um mapeamento LiDAR de uma linha de transmissão, onde fora utilizado o drone Matriz 300 RTK com um sensor LiDAR DJI Zenmuse L1 de 3 retornos, juntamente com o aplicativo DJI Pilot específico para a Matriz 300, ok? No caso aí foi executada uma missão do tipo linear, ok? Então aqui é a tela inicial do software DJI Terra Pro. Estou utilizando a versão 3.3.0, ok? Aqui, pessoal, na lateral esquerda, né, a gente tem as missões processadas, né? LiDAR Point Cloud, e também ele permite processar dados por aerofotogrametria, geração de ortomosaico, nuvem de pontos também, enfim. Nesse caso a gente vai processar um mapeamento LiDAR, beleza? Então vamos clicar aqui em New Mission e escolheremos a reconstrução do tipo LiDAR Point Cloud. Vamos colocar aqui um nome, vídeo aula LT, linha de transmissão. Ok. Agora nós temos uma barra na lateral direita aqui, né, com informações que a gente vai preenchendo ao longo da videoaula. O primeiro item, pessoal, é informar o diretório onde os dados se encontram do mapeamento, certo? Antes de escolher, eu vou acessar aqui esses dados, né, do mapeamento e vejam que nós vamos ter aí dados de calibração que são gerados durante a missão do sensor, ok? Do sensor L1, onde a gente vai ter aí dados de posição, né, enviados aí pela base DRTK em solo, ok? Para o drone. Temos aí dados de MU, enfim, dados de calibração do sensor que são armazenados durante a missão. Nós temos também, pessoal, arquivos em JPEG, que são imagens capturadas pelo sensor RGB de 20 megapixels, né, que ele é integrado ao L1, ok? Ao sensor LiDAR. Então, durante a missão, essas imagens RGBs vão auxiliar na coloração da nuvem de pontos, tá certo? Essa câmera RGB, pessoal, que está ali integrado no sensor L1, ela é idêntica ao do Phantom 4 Pro, tá certo? Então, essas imagens, né, que são capturadas, pessoal, vão servir aí no DJI Terra, né, para colorir a nuvem de pontos, tá certo? Então, durante o mapeamento aí a gente vê, né, essas imagens. Então, vamos voltar aqui para o software, ok? Então, vamos clicar aqui para informar o software onde está localizado, né, o diretório contendo aquelas informações, né, os dados do mapeamento. Vamos clicar aqui para selecionar a pasta. E beleza, aqui ele já identificou, né, onde estão os dados. Então, eu posso estar acrescentando mais dados também. Tá certo? Próximo item, Base Station Center Point Settings. Aqui, pessoal, são as informações relativas aí à base DRTK2. Então, ela foi posicionada sob coordenadas georreferenciadas e precisas, ok? Porém, eu posso estar colocando ela também em coordenadas autônomas, né? E depois aqui está informando qual a latitude, longitude e a altitude elipsoidal que ela ficou posicionada, né? Então eu posso estar ajustando depois isso aqui no software, beleza? Então vamos fechar, já que ela ficou posicionada sob coordenadas conhecidas. Vamos para o próximo item, né? LiDAR Point Cloud. Densidade da nuvem de pontos, né? Nós temos aí alta, média e baixa. Nesse caso vamos selecionar High, alta. Cenários, nós vamos estar marcando aqui o processamento da nuvem de pontos. Em Advanced, nós temos aí Point Cloud Effective Distance. Seria, pessoal, uma distância, né, em metros efetiva, onde tudo que tiver nesse intervalo, né, nessa distância em relação ao sensor e ao terreno mapeado, esses dados vão ser filtrados e utilizados no processamento. Aquilo que está além, né, dessa distância, acaba não saindo no processamento, né? Então você acaba filtrando somente aquilo que te interessa.
Nesse caso, pessoal, eu vou estar deixando o valor padrão aí que o software me sugere, tá certo? Porém, em alguns mapeamentos acaba tendo bastante ruído, né? E aí você pode estar selecionando o valor, né, para evitar esses dados indesejados da nuvem de pontos, né? Já que aí quando a gente fala em lidar, né, a densidade da nuvem de pontos é bem maior do que a gente está acostumado a trabalhar na aerofotogrametria, que é gerada uma aerotriangulação, beleza? Próximo item, otimizar a acurácia da nuvem de pontos. Vamos deixar marcado, pois durante o mapeamento, né, a gente viu que o sensor armazenou, né, dados de calibração durante o voo, beleza? Isso vai ajudar a otimizar e dar um melhor resultado, né, da nuvem de pontos, né, uma nuvem mais apurada, beleza? Próximo item, Output Coordinate System, sistema de coordenadas de saída. Nós vamos clicar aqui em Search e selecionar o Sirgas 2000 como datum horizontal, neste caso, sistema de projeção UTM e o fuso 24 Sul, né, região na qual o mapeamento fora realizado. Ok? Mais embaixo nós temos aí Altitude Settings, nós temos alguns modelos geoidais, porém não vou estar selecionando nenhum, beleza? Aqui nós temos Height Offset, que seria, pessoal, um valor aí para eu estar dando um offset na minha nuvem de pontos. Por exemplo, se eu conhecer uma ondulação geoidal, por exemplo, dessa região, eu posso estar ajustando toda a altimetria da minha nuvem de pontos, tá certo? Que seria a diferença entre o elipsoide e o geóide, beleza? Nesse caso, não vou mexer em nada, vou deixar o valor 0, beleza? Output Format seria o formato de saída, né? Que por padrão aqui ele já solta nesse formato PNTS, né? Points. E vou estar marcando aqui como formato adicional o LAS, um formato aí universal e padrão, né? Em diversos softwares do mercado, beleza? E aí nós temos também outros formatos. Mais embaixo nós temos a opção Apply, ok? E aqui Annotation and Measurement, seria anotações e medidas que nós vamos realizar só após o processamento. Feito isso, vamos clicar aqui em Start Process. Ele vai dar o resumo da minha configuração, vou dar um OK e aguardar agora o processamento da reconstrução da minha nuvem de pontos. Aproveitando, pessoal, e lembrando, o DJI Terra Pro, ele é o software, pessoal, que vai gerar essa nuvem de pontos para você, contendo todas as informações do terreno. Porém, você vai precisar de softwares de terceiros para poder estar extraindo as informações que te interessam. Por exemplo, classificando somente os pontos do terreno para gerar um MDT e curva de nível, né? Traçar um perfil mais apurado, calcular um volume por seção transversal, por exemplo. Okay? Então, o DJI Terra Pro ele vai servir para otimizar os dados, né? Gerar dados mais apurados, colorir a nuvem de pontos e gerar a nuvem, certo? Então, vamos aguardar aí o processamento do DJI Terra Pro. Pronto, o software finalizou o processamento da reconstrução da nuvem de pontos. Vamos clicar em OK e automaticamente nós vamos ser redirecionados para o ambiente de visualização 3D da nuvem de pontos. Então vamos dar um zoom. Então a gente consegue ver aí, né, a área mapeada da linha de transmissão. A gente pode estar visualizando aí os cabeamentos, né? Acabou, pessoal, que esse cabo aqui do lado direito, né, ele não ficou bem reconstruído. Aqui foi um voo teste com matriz 300, né? Então acabou não reconstruindo bem. Mas você tem como planejar bem, né, o seu mapeamento, a altura, né, a área de abrangência, para ter um maior e melhor nível de detalhamento, tá certo? Bom, esses dados eu consigo visualizar, né, por RGB, né, visualização RGB colorido, por reflectividade, né, e aqui nós temos a barra de informações lateral de visualização, por altura. Acabou aí que tendo aí alguns ruídos, né, aqui por cima, ó, e aí eles ficaram com a cor vermelha, por isso essa diferença, né,
na barra de escala da altura desses dados. Porém, o que me interessa, né, seria essa área de abrangência do terreno, né, e a linha propriamente dita, tá certo? E aqui também nós temos a visualização por retorno, né? Nós temos o primeiro retorno em azul, o segundo em verde e o terceiro retorno em vermelho, né? E a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa área de vegetação, né? Então, o pulso do sensor, né, consegue penetrar aí essa vegetação, por exemplo. Então, ao ser emitido, parte dele retorna, que seria o primeiro retorno, continua penetrando, depois tem o segundo retorno e, eventualmente, o terceiro retorno, tá certo? Normalmente aí você vai ver o segundo e o terceiro retorno aí nessas áreas arborizadas, né, que o sensor consegue penetrar, certo? Então vamos alterar aqui para a vista RGB. Aqui na opção anotação e medidas, pessoal, nós podemos estar extraindo aí coordenadas, né? Por exemplo, a coordenada aqui desse parte aqui do topo da torre, ó. Salvan também, ó. A gente tem a informação aqui da coordenada do topo da torre. Podemos estar extraindo medidas, né? Ó. Por exemplo, a distância dessa ponta a essa, botão direito. Então eu tenho a distância horizontal, distância direta e a vertical, certo? Posso estar salvando também, né? Ó, tanto a parte de informações de coordenadas quanto de distância. Área, posso estar aqui extraindo a área, né? Botão direito para finalizar e salvar também, né? Lembrando que essas anotações vão servir só aqui para o software, né, de DJI Terra Pro, beleza? Regiões de água, pessoal, ele acaba não imagiando, né, não gerando a nuvem de pontos, ok? E aqui volume, né? Eu consigo estar extraindo volume. Vamos escolher aqui essa árvore aqui, por exemplo, né? A gente pode estar delimitando a região, simulando aí que essa árvore é como se fosse algum material, né, acumulado. Botão direito, e aí a gente aguarda o software gerar esse volume. Então ele gerou aí o volume, né, essa região delimitada. Também posso salvar, ok? Então este item de anotações e medidas, né, serve para isso, beleza? Então vamos dar um close aqui melhor, né, na torre, né? Vamos ver a altura dela, por exemplo, né? Em anotações e medidas, distância. Vamos pegar aqui no pé. Pessoal, ela pode ser melhor reconstruída, tá? Vai muito aí do teu planejamento de voo, da altura, velocidade, certo? Ó, vamos pegar aqui em um dos pés da torre e até esse topo, botão direito. Então aí é uma torre, né, de aproximadamente quase 50 metros, né, praticamente, ok? Então, com o LiDAR, né, L1 da DJI, você consegue ter esse tipo de resultado, ok? O trabalho desse tipo, pessoal, de linha de transmissão, você consegue estar detectando, né, a distância dos objetos em relação à linha, estar planejando, né, a inserção de novos segmentos de linha, ok? Tá medindo aí as flechas dos cabos também, beleza? A implantação, né, dos cabos também, enfim, consegue realizar um as-built bem bacana da nuvem de pontos. Lembrando que para esse tipo de trabalho, né, de linha de transmissão, existem softwares específicos que já realiza a classificação da nuvem de pontos, do solo, da torre, das linhas, né, dos cabeamentos, da vegetação e até mesmo pontos de perigo que estão a uma certa distância da linha. Esse software, pessoal, nós iremos apresentar em uma outra videoaula para vocês, tá certo? Para vocês terem uma melhor noção, beleza? Então, pessoal, esses dados da nuvem de pontos, indo aqui para a casinha, para a tela inicial, ao clicar em Vídeo Aula LT, nós temos aqui o diretório onde a nuvem de pontos foi gerada, ok? Aqui na pasta LiDARs,
terra.las, nós temos aqui o arquivo .las, tá certo? Da nuvem de pontos colorida, que aí eu posso estar levando para outros softwares do mercado para estar trabalhando ela, tá certo? Uma apresentação aqui também, pessoal, durante o mapeamento a gente viu que são capturadas algumas imagens, né, RGBs, e essas imagens são meramente para colorir a nuvem de pontos. Porém, aqui eu tenho um exemplo, até eu mostrei em outra videoaula, na opção aí de aerofotogrametria do DJI Terra, eu mandei, né, experimentei processar essas imagens. Acaba, pessoal, que como a finalidade é só colorir a nuvem de pontos, não tem uma boa sobreposição frontal nem lateral, acaba que tendo aí algumas distorções, mas mesmo assim o software conseguiu gerar aqui um ortomosaico, por exemplo. Já nessa região aqui, que é de mata mais fechada, né, e também o drone voa mais baixo, né, acabou não reconstruindo, certo? Acho que aqui também mais embaixo, né, ele acabou não reconstruindo também, região de mata. Mas enfim, o foco do sensor tá capturando imagens durante o mapeamento LiDAR é apenas com o intuito de colorir a nuvem de pontos aqui no DJI Terra. É possível, Paulo, realizar um mapeamento RGB com matriz 300 com a L1? Sim, pessoal, mas você não vai estar usando um equipamento caro desse para estar fazendo mapeamento, né, aerofotogrametria com ele. Né? É indicado você usar um drone de menor custo, tá certo? Então é isso, pessoal, o que a gente tinha para apresentar para vocês, né, esse processamento de um mapeamento LiDAR, de uma linha de transmissão. E logo mais estaremos lançando aí uma videoaula, né, para trabalhar essa nuvem de pontos dessa linha de transmissão, para a gente estar classificando tudo, torre, fiação, solo, vegetação, ok? Porque aqui você já vai ter uma massa de dados bem maior, tá? Ah, pessoal, esqueci de mostrar, o software também gera um relatório de qualidade, né, com o tempo de processamento, os parâmetros utilizados durante o processamento, certo? Tempo total aí de quase 7 minutos do pós-processamento, georreferenciamento, enfim, beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos numa próxima videoaula. Um abraço.